Culto de celebração, hoje é dia 14 de agosto, Igreja Batista Ágape Indaiatuba. É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor. Salmo de número 128. Se você pode ficar em reverência ao Senhor, se você não pode, está tudo certo também. Amados, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar nos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Em nome de Jesus eu oro, e eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Hoje é um dia que é comemorado o Dia dos Pais. Dia dos Pais. Essa palavra, o Salmo de número 128, ele é direcionado para o homem, ele é direcionado para o pai e para o sacerdote, mas ele é direcionado também àquele que serve a Deus, amém? Mas fundamentalmente para o homem. É por isso que eu disse, orem para que homens sejam convertidos, amém? É importante a gente não esmorecer, a gente continuar tendo fé. E é nesse sentido que a palavra de Deus nesse salmo, ele nos traz dois atributos fundamentais. Dois atributos fundamentais para um homem, para um pai e para um esposo. Dois atributos. Está logo no verso 1, que é o quê? Você pode ler o verso 1? Quando você lê o verso 1, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos, ele é bem-aventurado e ele tem uma base para ser o quê? Um homem, um esposo e um pai. Porque nós temos uma sequência. Primeiro, nós temos que ser homens. Deus não vai te dar uma mulher cristã ou cristão se nós primeiro não formos o quê? Homens de Deus. Nós precisamos estar capacitados para receber uma esposa. E agora já estou falando de quê, igreja? Eu estou falando de palavra. Amém ou não? É evidente que eu, quando recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu já era casado e tinha filhos. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Então hoje, ela vem aqui dizer para aquele homem que ainda não casou e para aquele homem que ainda não teve filho, a importância, por exemplo, do Giovanni, você já é casado, e daqueles que vão nos ouvir, né, de buscarmos o quê? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Essa é a grande base. Esse é o grande atributo. Quando eu entendo o temor de Deus e andar nos seus caminhos, Deus ele começa a preparar o quê? Uma esposa. E Ele está te preparando uma esposa, porque você anda nos caminhos de Deus. E quando você casa, você precisa ter essa base cristã
para que você viva junto, para que você tenha o quê? A mesma confissão de fé, para que você seja uma só carne. É fácil ser uma só carne? É muito difícil. Porque a gente vem de mundos diferentes, a gente vem de concepções diferentes e, principalmente, a gente vem de papéis diferentes, que foram o quê? Atribuições de Deus. Só que quando eu sou homem, eu tenho que buscar o quê? O Espírito Santo do Senhor. Para eu entender o quê? Qual é o meu papel no casamento. E aí, Deus, Ele prepara o homem individual. Ele prepara o quê? O casal. Quando esse casal estiver preparado, eles oram para ter o quê? O filho. Então existe uma ordem, igreja. É evidente que, repito, muitas vezes nós vamos conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que já temos os filhos. Mas a primeira coisa que nós devemos entender, como homens, como maridos e como pais, que nós temos o quê? Que temer a Deus. E andar nos seus caminhos. E buscar de Deus o quê? O nosso papel. O Tiago, ele está tentando trazer a mulher dele. Quem está fazendo isso? É o Tiago. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Ele, sim ou não? Ele está aqui, ele está se movimentando, ele está orando. Então, quando nós ainda não conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, existe o quê? Um desequilíbrio. E é por isso que esse equilíbrio que chama Jesus Cristo, né, ele deve ser uma verdade nas nossas vidas, para que a gente busque aqueles que estão conosco servirem a Jesus. Para que as coisas fiquem o quê? Equilibradas. E Deus, Ele tem o quê? Um papel, Ele tem um plano para cada um de nós. Para cada um de nós. Você quer ver um exemplo? Qual era o plano que Deus tinha para Noé? Construiu uma arca praticamente num deserto. Sabe quantos anos Noé construiu a arca? Quase 90. Você sabe o que é construir 90 anos uma arca no meio do deserto, que não chovia? Você precisa ser homem, temente a Deus, confiar em Deus e saber o quê? Que vai ter utilidade. Então, muitas vezes, Deus manda a gente fazer um monte de coisa que a gente acha que não tem utilidade nenhuma, mas tem. Como aconteceu com quem? Com Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela que eu vou te dar o quê? Um filho. 100 anos, Abraão não tinha filho. O que ele fez? O que ele fez? Deitou com a sua concubina, com Agar. O que Deus fez? Abraão, espera mais um pouquinho. Não é esse o filho da promessa. O filho da promessa é com a sua esposa. E depois, homem e mulher com 100 anos tiveram um filho. E aí você continua na história da Bíblia, você tem Jacó. E aí você tem Moisés, e aí você tem Davi. Tantos homens que tinham o quê? Temor e andavam, não é? Nos caminhos do Senhor. E quando isso acontece na minha vida e na sua vida, e esse salmo ele é maravilhoso por isso, que eu quero que você observe agora que a partir do verso 2, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, só vem bênção. Olha o verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Isso aqui é promessa. Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos vai ter o quê? Trabalho. Comerá do fruto do seu trabalho. É lógico que eventualmente a gente pode ficar desempregado, mas isso aqui é promessa. Amém? Isso aqui é promessa, fruto do trabalho.
Qual a outra promessa? Felicidade. Nós seremos o quê? Felizes, independentemente do quê? Das circunstâncias. Nós seremos prósperos, igreja. O simples fato de temer a Deus e observar o quê? Os seus mandamentos. E quando eu continuo temendo a Deus, e quando eu continuo praticando a sua palavra, ó como vai ser a minha esposa, Giovanni. Ó como vai ser sua esposa, filho. Lê o 3 aí. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Isso é palavra. Isso é o Espírito Santo que está falando para você, Giovanni, que está falando para mim. Então, se eu temo a Deus e se eu sigo as suas palavras, a minha esposa será o quê? Frutífera. Ela dará o quê? Frutos. O que é uma mulher frutífera? É uma mulher que ora? Sim ou não? É uma mulher de fé, de esperança? Ela é frutífera. E os filhos daqueles que temem a Deus? Os filhos serão como que? Rebentos. Está escrito rebentos aí? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Sim ou não? Eles serão o quê? Herança. Serão galardão, é um presente. E eles serão como rebentos. O que são rebentos? É o estágio da planta quando ela está no início. Para ser o quê, amados? Para ser cuidado. E principalmente descendência. Deus tem uma promessa de descendência na nossa vida, filha. É promessa. Amém ou não? Isso é promessa. Na minha vida e na sua vida, descendência, filhos. Isso é promessa. Você pode até não querer ter, mas isso é promessa na sua vida. Aos que temem e aos que andam aonde? Nos caminhos do Senhor. Então, que privilégio nós estarmos ouvindo solteiros, casados ou aqueles que ainda não conhecem a palavra. Porque é um privilégio nos trazer aqui para que o Espírito Santo do Senhor, ele brade no nosso coração. Para que a gente veja a real importância do que é ter e ser um homem que teme e que anda nos caminhos do Senhor. É um homem próspero, família próspera e descendência próspera. É por isso que nós não devemos de desistir, nunca, jamais. Orar pelos nossos esposos, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos filhos. Porque a luta, ela é o quê? A luta, ela é muito grande. Porque todos nós seremos o quê? Como diz a palavra no verso 4, abençoados. Abençoados com a presença de Deus, amados. Então é por isso que nós estamos nessa luta, é por isso que nós estamos realmente nessa guerra espiritual. Porque em algum momento, Giovanni, em algum momento a gente erra. Em algum momento você comete um deslize. Em algum momento você comete um pecado. Você quer ver um exemplo? Noé. Qual foi o grande pecado de Noé? Depois da arca, quando ele aportou, quando ele começou realmente sozinho, ele e os filhos, Cã, Sem e Jafé, qual foi o grande pecado de Noé? Ele se embebedou. Depois que ele se embebedou, o que aconteceu? Houve uma discussão, houve uma contenda. Cada filho foi para um lado. O que falar de Abraão? O que falar de Abraão que pecou contra Deus, deitando com a sua concubina Agar? O que falar de Jacó, que roubou o quê? A primogenitura do seu irmão Esaú. Ele roubou. Tanto é que Jacó quer dizer o quê? Usurpador. O que dizer, amados, de Moisés que desobedeceu a Deus? Num determinado momento, Deus manda ele
falar e ele começa a bater na pedra para sair água. De tão revoltado que ele está com a turma, com o próprio Deus. O que dizer, amados, de Davi que pecou, que colocou o marido de Batseba na linha de frente da batalha para que ele fosse morto e ele ficasse com Batseba? Ele pecou? Pecou, todos pecaram. Agora, o que esses homens têm de importante? O que esses homens têm, amados, e o que eu e você nós temos de importante que nós devemos buscar? O arrependimento, porque Jesus Cristo vive em mim e vive em você. Davi, ele pediu perdão para Deus, lembra? Falou: Senhor, pequei contra ti. Mas a família dele foi o quê? Foi destruída pelo pecado. Então eu e você podemos nos arrepender, mas o pecado e as consequências deles a gente vai ter. Então, em nome de Jesus, que a gente continue o quê? Buscando o arrependimento. Porque esses grandes homens, eles o quê? Eles pecaram, mas eles se arrependeram. Então é temer, buscar e se arrepender. E quando eu tenho esse conjunto, creia que hoje Jesus Cristo está colocando no seu coração um compromisso. Eu não sei qual é, mas Ele está colocando no seu coração nesse momento, através do Espírito Santo do Senhor, um compromisso. Que você ore por esse compromisso que Ele está colocando no seu coração, que eu não sei qual é. E até o final do culto você vai saber o compromisso que Jesus Cristo está colocando no seu coração. Porque é Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que faz com que eu e você tema. Porque quando eu e você colocamos no pé da cruz todo o nosso compromisso, em humildade, em reverência e em temor, Ele é fiel e justo para completar tudo aquilo que Ele está colocando no seu coração. E Ele está colocando no seu coração. E nós vamos orar hoje. Porque nós só conseguimos mediante a cruz. A mensagem da cruz. Esse é o grande recado hoje. O Espírito Santo, Ele colocou no seu coração e está colocando um compromisso. Que você ore por Ele. Que você, em nome de Jesus Cristo, não desista de orar. Nós vamos orar, nós vamos fechar os nossos olhos. E o Espírito Santo vai falar com você. Porque a nossa oração no final é exatamente o que o salmista colocou aqui. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você seja próspero durante todos os dias de sua vida. Que Ele continue te abençoando, que Ele continue te guardando e que você possa ver os filhos dos seus filhos. Eu estou orando por isso. Eu tenho certeza que vai acontecer, de eu ver os filhos dos meus filhos. Na verdade, é ver a descendência. Quem sabe se não é esse compromisso que Ele está colocando no seu coração hoje. Amém? Vamos ficar em pé?